Esse requerimento, ele é fruto da cobrança dos profissionais da educação sobre a possibilidade de implantação desse abono do Fundeb, porque tem muitas informações que são colocadas, não estão tão claros para os profissionais, e nas últimas semanas a gente tem acompanhado que alguns municípios vêm anunciando esse abono a partir da possibilidade dos precatórios e do saldo do Fundeb, porque com a nova lei do Fundeb, o município recebeu um repasse a mais. Nós gostaríamos de ter a informação do Executivo se esse abono será implantado, se há recursos, quando será, porque se há possibilidade de se dar um abono aos profissionais de educação em razão do Fundeb, que é um fundo da educação básica, que se implante, porque nossos profissionais de educação trabalharam muito nesse período de pandemia, assim como todos os servidores, mas falando especificamente do Fundeb, que é um fundo de educação, que se implante, que se dê essa informação para os nossos profissionais que estão aí na dúvida se vão receber ou não, porque estão vendo outros municípios implantando tanto a partir da questão dos precatórios quanto dos saldos remanescentes do Fundeb. Então, gostaria de obter essa resposta do Poder Executivo para podermos passar para os nossos profissionais de educação. Senhor presidente, foi bom, eu ia falar isso na semana que vem, mas foi bom tocar nesse assunto, porque eu já falei isso na semana passada sobre esse abono, mas as pessoas estão confundindo muito o precatório do Fundeb com o excesso do Fundeb, com 25% que a prefeitura tem que investir em educação. Vamos por etapa. O precatório do Fundeb foi algo que há décadas atrás alguns municípios entraram na justiça dizendo que foi analisado errado. O governo federal estava calculando o erro para o Fundeb errado. O Fundeb, o que é na realidade? É um grande fundo onde os municípios depositam um valor, dependendo da sua renda per capita, e depois todo esse valor é dividido e cada município recebe um valor dependendo da sua quantidade de alunos. Macaé, durante muitos anos, depositava nesse fundo na faixa de 120 milhões e recebia 100 milhões. Depositava mais do que recebia do Fundeb. Nos últimos anos, tem recebido mais. Então, o precatório do Fundeb, o governo agora perdeu na justiça e os municípios vão receber esse valor do precatório do Fundeb, que os municípios analisavam que o governo federal estava calculando errado. Eles ganharam, está lá na Câmara Federal ainda, na Comissão de Educação. Foi para a Comissão de Justiça, mas nenhum município ainda sabe quanto vai receber, nenhum município ainda deu nada em relação ao precatório do Fundeb. É bom deixar claro isso, porque ninguém sabe quanto que cada um vai receber. E todos os profissionais da educação, desde 96, todos eles, mesmo os aposentados, eles têm direito ao Fundeb também, esse precatório do Fundeb. Então, em relação ao precatório do Fundeb, nenhum município ainda pode dizer nada, porque ninguém sabe quanto vai receber. O que está acontecendo com alguns municípios é o que eles chamam de excesso de Fundeb. Eu vou dar um exemplo prático aqui, um exemplo numérico, para poder entender. Macaé, por exemplo, a folha de pagamento de Macaé mensal da educação é 30 milhões e recebe por mês 15 milhões de Fundeb. Então, para pagar a folha de pagamento da educação, pega os 15 milhões do Fundeb e a prefeitura completa com mais 15 milhões. Então, todo mês lá, a folha de Macaé paga 30 milhões. Todo o valor do Fundeb, mais 15 milhões de próprios. Tem municípios, agora que vem, tem municípios que tem, por exemplo, uma folha de pagamento de 5 milhões e recebeu 10 milhões de Fundeb por mês. O que aconteceu? Um excesso de Fundeb. A folha é melhor do que recebe por Fundeb. Isso existe em alguns municípios pequenos, em que o professor ganha um salário pequeno, tem poucos professores, e o Fundeb aumentou muito esse ano. O que está ocorrendo é um excesso de Fundeb. E 70% do valor do Fundeb tem que ir para o salário do professor. Então está acontecendo com alguns municípios, está sobrando 5 milhões. E o município está sendo obrigado, se ele não investir esse dinheiro, pelo menos esse dinheiro, em reforma de escola, em compra de material didático, 70% ele tem que investir no pagamento. Então, eles estão sendo obrigados a dar esse abono desse excesso de Fundeb. Não é o caso de Macaé, excesso de Fundeb. Porque Macaé, a folha de pagamento de Macaé é o dobro do que recebe do Fundeb. Então, não existe excesso. O terceiro caso, aí sim,
Macaé tem que investir 25% na educação. Está na faixa de 20%, 21% esse ano. Por quê? No primeiro semestre desse ano, nós não tivemos merenda, não tivemos transporte, então o investimento ainda não conseguiu chegar aos 25%. E nós estamos conversando com o prefeito Elbert para que ele possa dar um auxílio é diferente de abono, um auxílio aos profissionais de educação para completar esses 25%. Então não tem nada a ver com precatório, não tem nada a ver com excesso de Fundeb, tem a ver com esse investimento de 25% que está tendo que ser analisado. E o prefeito Elbert está analisando, junto com o seu corpo técnico, para que possa dar esse auxílio educacional, para que Macaé possa investir 25%. Eu quis deixar claro isso, que é meio complicado, que muitos municípios aí estão dando, eu já vi municípios dando 30% de aumento aos professores. Por quê? Por causa desse excesso de Fundeb. Aconteceu um excesso de Fundeb, que vai acontecer todo mês, e o valor do Fundeb é maior do que toda a folha salarial da prefeitura. Então, é bom deixar claro isso, que o prefeito Elbert está analisando, junto com o seu corpo técnico, esse auxílio, como eu já falei há 15 dias atrás, em uma sessão sobre esse auxílio educacional. Tá bom? Obrigado aí, presidente. Peço a palavra, presidente. Duas perguntas para o vereador Guto, já que ele falou com tanta propriedade sobre o assunto. A primeira o senhor era secretário nos últimos anos aqui no município. O município judicializou essa questão para receber o precatório também? Gostaria de ter essa informação. E a outra informação considerando esse excesso, da mudança da lei do Fundeb, que o município recebeu mais do que o ano passado, esse abono, o auxílio que está sendo pensado pelo município, é com base nesse valor ou é com base apenas na questão de não ter gastado o 25%? Gostaria de ter essas informações. Senhor presidente, na realidade, isso aconteceu há mais de 20 anos atrás, tá? Esse precatório aí, os municípios que se sentiram injustiçados, que o cálculo estava errado, isso aconteceu há mais de 20 anos atrás, eu realmente não estava na prefeitura. Isso não é ação da agora, é ação de mais de 15 anos. Em relação e a gente não sabe também que se todos os municípios vão ter direito, está sendo analisado em Brasília. Eu acho que se teve um cálculo errado, todos os municípios devem ter direito, e não somente quem entrou na justiça, tá? Mas realmente eu não sei se Macaé, há 15, 20 anos atrás, entrou na justiça. E isso eu deixei claro na minha explanação aqui, em relação ao excesso. Macaé não recebe excesso de Fundeb em relação à folha. Macaé recebe na faixa de 15 milhões por mês em relação ao Fundeb, e a folha de pagamento da educação é na faixa de 30, 32 milhões. Então não existe o excesso, como existe em alguns municípios vizinhos, que a folha de pagamento é 5 milhões e recebe 10 milhões do Fundeb. Aí existe um excesso. O que Macaé tem que analisar, verificar, é o gasto de 25% constitucional, que é importante, em cima disso que o prefeito Elbert está analisando para verificar esse abono. Não em relação ao excesso, que não existe excesso de Fundeb.